Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Domingo à noite, às 20 horas, realizamos aqui os estudos da Nova Era, uma leitura conjunta da carta, da encíclica do Papa Francisco, chamada Laudato Si, que fala sobre o cuidado com a nossa casa comum. Aqui nós discutimos, lemos conjuntamente para podermos criar não só reflexões, mas ações no nosso dia a dia sobre aquilo que o Papa traz, que é muito, muito atual e diz respeito à nossa maneira de viver o nosso cotidiano e costumes que precisamos e devemos repensar nos tempos nos quais vivemos. Eu quero convidar todo mundo para abrir o trabalho de hoje, os estudos de hoje, com uma oração. Então, aqueles que quiserem podem trazer as mãos ao coração, fechar os olhos por um momento, interiorizando a sua atenção, o seu foco, acalmando a mente, para chamarmos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz, para conduzir esses estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada homem aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Bem-vinda, Mônica, bem-vinda, Wanda. Hoje damos sequência à leitura para quem está seguindo com o PDF. Nós estamos na página 98, estamos em meados do 3º capítulo, no parágrafo 127. Eu convido vocês, como sempre, a comentarem, escreverem, perguntarem. Eu estou sempre atenta aqui ao chat para que a gente possa dialogar através da escrita, né? Já que não dá para estar todo mundo aqui na telinha. E para aqueles que assistem a live posteriormente, que assistem a gravação, deixem as suas perguntas, os seus comentários, as reflexões na postagem, porque muita gente pode se aproveitar, né, positivamente daquilo que vocês dizem, daquilo que vocês pensam. Essa é a força do grupo, do coletivo, então que possamos sempre, né, estar agregando conjuntamente. Muito bem, estamos prontos. Boa noite, Bel, seja bem-vinda. Então, para continuar a leitura e as reflexões, começamos. O Papa escreve: afirmamos que o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômico-social. Isso o homem, no nosso pensar. Apesar disso, quando no ser humano se deteriora a capacidade de contemplar e respeitar, criam-se as condições para se desfigurar o sentido do trabalho. Convém recordar sempre que o ser humano é capaz de, por si próprio, ser o agente responsável do seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual.
Olha quanta responsabilidade a gente recebe estando aqui na matéria na forma de seres humanos, né? Então, ó, somos capazes pelo nosso, né, de prezar pelo nosso bem-estar, pelo nosso progresso moral e pelo nosso desenvolvimento espiritual. O trabalho deveria ser o âmbito deste multiforme desenvolvimento pessoal, onde estão em jogo muitas dimensões da vida: a criatividade, a projetação do futuro, o desenvolvimento das capacidades, a exercitação dos valores, a comunicação com os outros, uma atitude de adoração. Tudo isso, gente, é o que o ser humano, nós, deveríamos estar desenvolvendo enquanto aqui na matéria, enquanto em vida. Né? Isso que diz a espiritualidade para quem acredita. Para quem não acredita na espiritualidade, a gente pode até olhar por um lado mais prático, mais pragmático, que é o sentido das coisas e o que nos traz bem-estar, o que nos traz felicidade. Se trabalharmos a nossa criatividade, os pensamentos num futuro de bem-estar, do desenvolvimento das nossas capacidades em tudo que a gente pode fazer, né? Deixá-las aflorar, deixá-las cada vez melhor, exercitar os nossos valores, né? De tudo aquilo que é bem, bom e belo dentro da gente, aprender a nos comunicar com os outros de maneira mais gentil, mais amorosa, mais empática, né? Ter atitudes de adoração por nós mesmos, pelos outros, por toda a natureza. Quanto bem-estar, quanta felicidade, isso não vai estar reverberando nas nossas vidas. Então, assim, até para quem não acredita em reencarnações, em vidas contínuas, na espiritualidade, podem olhar por um vitral, por um ângulo prático mesmo, para ver que essas palavras do Papa, essas sugestões, né, daquilo no qual deveríamos estar trabalhando enquanto em vida, fazem sentido. É só pensar no nosso bem-estar, na nossa alegria, na nossa felicidade. E aí a gente volta, acho que é o que ele vai colocar aqui, a se perguntar e a refletir sobre o trabalho, né, onde a gente atua hoje em dia, dentro da sociedade como ela está montada no molde capitalista, liberalista, no qual a grande maioria das pessoas ainda vive hoje em dia. Então vamos continuar para ver o que ele diz. Por isso, a realidade social do mundo atual exige que, acima dos limitados interesses das empresas, e de uma discutível racionalidade econômica, se continue a perseguir como prioritário o objetivo do acesso ao trabalho para todos, mas o trabalho no sentido do qual ele fala, não o trabalho dessa discutível racionalidade econômica, não ele. Oi, Zilka, seja bem-vinda, boa noite, querida. Um beijo para Berlim. E ele continua: somos chamados ao trabalho desde a nossa criação, o trabalho interior, esse trabalho que a nós interessa, né, e que sempre sentimos lá dentro quando a gente para perceber, né? Quem que nunca se perguntou, não parou para perceber, quando a gente se sente perdido, ou sente que o que a gente faz não faz sentido, ou que a gente está fazendo simplesmente por sobreviver, que é uma luta, né? A luta, ela acontece quando as coisas não fazem sentido. Então, esses são alguns sintomas que podemos ter, né, quando a gente começa a perceber a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu, porque a matéria também é inteligente, né? Ela quer se movimentar na direção daquilo que nos faz bem, né? Então, todos esses níveis, né, de matéria, de emoções, de pensamentos etéricos, espirituais, eles reagem de alguma forma para nos comunicar que a gente está fora do caminho, né? Bom, vamos lá. Somos chamados ao trabalho desde a nossa criação. Não se deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais o trabalho humano, procedendo assim a humanidade prejudicar-se-ia a si mesma. O trabalho é uma necessidade,
faz parte do sentido da vida nesta terra. É caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal. Aí eu tenho que trazer um paralelo, porque essa semana, bom, assim como eu realizo os estudos com vocês, eu também realizo esses estudos dentro de um centro espiritual que tem me abençoado muito, que é o Terreiro Pena Vermelha, nesse momento. E essa Semana Santa nós fizemos uma leitura conjunta do livro da Santa Teresa d'Ávila, que fala muitas vezes sobre a questão das obras, do trabalho. E a gente também sempre fala aqui nos estudos, né? Não existe espiritualidade, não existe crescimento sem obras materiais, sem o fazer material. Porque é o que o Papa está dizendo aqui, né? Ele está repetindo que o nosso desenvolvimento humano, a nossa realização pessoal, ela vem através do trabalho. Ainda mais se for um trabalho com sentido, né? Direcionado para aquilo que o Papa listou aqui no começo do parágrafo anterior. Se for para o nosso crescimento e para o bem-estar do todo, né? E não um trabalho cego ou que está seguindo apenas a economia e o que empresas querem hoje em dia. Mas vamos lá. Eu pergunto para vocês, né? Por que isso faz sentido? Por que às vezes a gente sente falta, né, de fazer algo, de manusear com algo, de ver algo, de sentir algo? Acredito que na pandemia a gente também tem percebido muito isso. As pessoas que às vezes estão cansadas podem até passar algum tempo, às vezes muito tempo, digamos assim, sem fazer nada, né? Se essa dádiva lhes for concedida. Mas em algum momento elas vão perceber que existe o chamado para trabalhar em alguma coisa, né? Isso pode demorar alguns meses, pode demorar alguns anos, isso depende de cada um. E não tem certo, não tem errado, não tem melhor nem pior, porque é o caminho de cada um. Mas em algum momento, né, assim como a gente quando come muito doce, a gente vai sentir falta do salgado, é a mesma coisa, gente, né? Em algum momento o nosso próprio eu chama ao trabalho, chama a contribuição, porque ele percebe que o lugar no qual estamos começa a estagnar, né? E a alma começa a se movimentar para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, né? É o nosso crescimento que chama pelo trabalho, tá? Não é um favor ao outro, é um favor a nós, né? Mesmo quando a gente está fazendo obras de caridade, como a Igreja Católica fala, ou o Espiritismo fala, né? Na Umbanda a gente chama de trabalho, pelo que eu percebi até o momento. Eu sou nova dentro da Umbanda, né? Ou de trabalho, de serviço, porque é para nós. É também pelo outro, mas é principalmente para nós. Bom, então que vocês possam tirar alguns momentos, né, nessa semana, nesses próximos dias, para refletir que significado tem o trabalho, tem o serviço na sua vida, tá? Acho que essa é uma pergunta para todos nós fazermos, independente do momento de vida em que nós estivermos, porque uma coisa que é boa e que eu tenho aprendido é sempre recalibrar, se perguntar, recalibrar, se vigiar. A mãe de Santa, né, a Santa Teresa d'Ávila, ela também sempre fala nisso no livro, de se vigiar, né, vigilância, muita vigilância e sempre com humildade para poder estar percebendo o que a gente precisa perceber e agir onde a gente precisa agir. Mas vamos lá. Neste sentido, ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências. Vamos prestar atenção. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. Mas a orientação da economia favoreceu um tipo de progresso tecnológico cuja finalidade é reduzir os custos de produção com base na diminuição dos postos de trabalho que são substituídos por máquinas.
Bom, aqui é muito importante fazer, acho que 2 parênteses, né, gente? O primeiro é sobre a questão de oferecer um trabalho, né? É muito importante fazer uma observação aqui, porque muita gente pode pensar assim, então, independente da condição de trabalho, do quanto estiver sendo pago, essa pessoa já vai estar recebendo um benefício, uma bênção. Isso é um pensamento que pode levar muito rapidamente à exploração. E o sistema capitalista, ele possibilita isso, até porque ele trabalha, né, com a demanda e a oferta. Então, se tem muita oferta no mercado de trabalho, como acontece aqui no Brasil, né, nós temos ainda, acredito eu, uma população muito jovem. Então, é muito comum a gente ouvir de empregadores, de pessoas que empregam, se você não fizer por tanto, tem mais 10 na fila, né? Então, isso é um lugar de usar e abusar das pessoas. Isso não tem nada a ver com o que o Papa está falando aqui, né? Para a gente deixar isso extremamente claro. E muitas vezes, como a gente já decorreu em algumas semanas nos estudos, nem mesmo a oferta daquilo que o mercado oferece, né, a gente considerar justo o que o mercado oferece, não é necessariamente justo, porque estamos inseridos dentro de um sistema injusto de trabalho, dentro de um sistema que oprime. E ele oprime propositalmente para que se gere lucro. Tá? Isso é uma coisa que não vem de cada ser humano especificamente, vem do sistema no qual estamos inseridos. E por isso é muito, muito, muito importante a gente refletir sobre o que é justo e o que não é. Né? Pensando realmente nos valores, né? No tempo de vida, no esforço da pessoa quando a gente contrata ou paga alguém para qualquer serviço. Né? E eu acho que o que me ajuda, por exemplo, eu me sentiria dignificada, retribuída, valorizada se eu estivesse recebendo, né, o que eu mesma estou pagando para a pessoa. Essa é uma boa medida muitas vezes, né? Claro que aí também depende da sua autovalorização, de como você se coloca e de como você olha, como nós olhamos para esse sistema, né? Então esse é o primeiro ponto. Boa noite, Luzia, que bom te ver aqui, querida. Espero que você curta a aula. Estamos lendo a carta do Papa Francisco, discorrendo sobre ela, conversando, para que a gente possa sempre aprender um pouquinho mais. Muito bem. E o segundo ponto que ele fala, né, quando ele fala assim, que o progresso tecnológico tem a finalidade de reduzir os custos de produção que são substituídos por máquinas, né? É a gente se tornar consciente dos porquês, né? O porquê é o mesmo sistema de opressão que está interessado no lucro e não no bem-estar do ser humano, né? E o Papa vai colocar aqui os porquês mais profundos disso, né? Então não é só o bem-estar físico, é o bem-estar espiritual também. Ele continua. É mais um exemplo de como a ação do homem pode se voltar contra si mesmo, né? A questão aí da gente pensar que está facilitando as coisas. É claro que o trabalho ele pode se transformar, mas ele precisa continuar tendo um sentido, né? Como a gente falou, o ócio ele tem um limite e o nosso ser vai sempre procurar um sentido nas coisas. A gente pode até procurar saber, né, ou comparar, nos compararmos com as pessoas que trabalham muito com as mãos, que trabalham, por exemplo, com a terra, com a lavoura, com o próprio artesanato, né? A gente tem a Luzia aqui, que é uma artesã de mão cheia, maravilhosa, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer e de trabalhar com ela. Essas pessoas geralmente vivem muito bem, trazem uma alegria dentro de si, né? Estão mais harmonizadas, porque é isso, a terra, a natureza também nos harmoniza. Né? A gente está conectado ali com uma essência que as coisas criadas pelo homem não têm, né? Como o celular, o computador, próprios edifícios, cidades, eles são estéreis dessa essência divina que a gente encontra na natureza, que a gente encontra na terra, porque é a essência do nosso corpo. Então o nosso corpo, quando interage com essas coisas, também entra num outro padrão vibratório,
né? E isso cura, isso energiza, isso fortalece. Mas vamos lá. É mais um exemplo de como a ação do homem pode se voltar contra si mesmo, ele coloca. A diminuição dos postos de trabalho tem também um impacto negativo no plano econômico com a progressiva corrosão do capital social, isto é, daquele conjunto de relações, de confiança, de credibilidade, de respeito das regras, indispensável a qualquer convivência civil. E aqui a gente está realmente, o Papa está falando de trocas, acredito eu, né? Das relações próximas, das relações diretas, não daquelas feitas através das máquinas ou das inteligências artificiais. O ser humano precisa do contato. A gente está percebendo isso, mais do que nunca agora durante a pandemia. Graças à tecnologia, a gente tem essa possibilidade, né, das telinhas de estar se comunicando, de estar se vendo, mas isso nem de longe, né, substitui o contato, o olho no olho, a presença, a troca e essa confiança a qual ele descreve. Isso é parte do que nos torna humanos. Então, vai nesse sentido também, né? Toda a automação diminui o espaço de convivência, que é muito essencial para o desenvolvimento e para o bem-estar nosso como seres humanos. Ele diz, em suma, os custos humanos são sempre também custos econômicos, e as disfunções econômicas acarretam sempre também custos humanos. Renunciar a investir nas pessoas para se obter maior receita, maior lucro imediato, é um péssimo negócio para a sociedade. E o resultado a gente vê nos dias de hoje, né? Temos uma sociedade cada vez mais doente, mais estressada, que está procurando se recalibrar, mas que muitas vezes ainda não sabe por onde. Porque é o que eu disse, nós somos, né, seres individuais inseridos num sistema no qual a gente já nasceu, então, portanto, ele é lógico na nossa cabeça, né? Claro que as coisas funcionam assim, só que não, a gente está percebendo só que não, né? E a gente começa a se perguntar, tá, então por onde? E aí eu falo, gente, não esperem uma resposta dos céus, uma grande resposta, uma grande reorganização, porque isso não acontece, isso nunca aconteceu. As revoluções no sentido de mudança, de grandes mudanças, de renovação, que a Terra, que o planeta, que a humanidade já passou, elas têm um decorrer, elas são feitas no dia a dia, de pequenas coisas, um dia chega nesse ponto da virada. Mas até então isso é uma construção do micro para o macro. E que bom que é assim, porque se torna algo orgânico e natural. Então é desse recalibrar interno na vida de cada um que a gente precisa para que esse processo aconteça, né? Então vamos pensar como a gente pode investir nas pessoas, em nós mesmos, nas outras pessoas, e se a gente considera também toda a natureza e todos os seres como sujeitos iguais a nós, como também podemos investir na natureza e em todos os outros seres. Essa é a grande pergunta e no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia, no nosso microcosmo, como podemos fazer isso? Continuando. Para se conseguir continuar a dar emprego, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Por exemplo, há uma grande variedade de sistemas alimentares rurais de pequena escala que continuam a alimentar a maior parte da população mundial, utilizando uma produção reduzida de terreno e de água e produzindo menos resíduos, quer em pequenas parcelas agrícolas e hortas, quer na caça e recolha de produtos silvestres, quer na pesca artesanal. Aqui o Papa está trazendo um exemplo que para o Brasil é extremamente válido, né? A agricultura familiar, ela realmente alimenta a maior parte dos brasileiros, a maior parte dos nossos alimentos vem da agricultura familiar, ela é benéfica para a natureza muitas vezes, são poucos os casos em que ela é destrutiva. No entanto,
o nosso governo, os nossos governos, o nosso país dá subsídio, dá dinheiro e promove o quê? Agricultura familiar? Não. Os grandes agricultores, os monocultores, os grandes fazendeiros, né? O pessoal do agronegócio. Então, aí a gente consegue já perceber onde está a desarmonia no sistema. Por que isso é feito? Por interesses econômicos, não por interesses no bem-estar das pessoas e da sociedade como um todo, né? Mas para isso a gente tem que se interessar, a gente tem que buscar o detalhe, a gente tem que querer conhecer. Isso a gente pode fazer no nosso microcosmo de novo, né? Com os temas que nos rodeiam, que nos são de interesse. Esse aqui é só um exemplo, né? O da agronomia. E esse deveria ser interesse de todos nós, né? Porque todos nós comemos, consumimos alimento e dependemos disso para viver. Então, nada mais essencial do que entender como a agricultura funciona, da onde o nosso alimento vem e como as pessoas que produzem o nosso alimento vivem, por exemplo, né? Elas têm boas condições de vida, porque a minha vida depende da condição de vida do agricultor, né? Muito pouca gente para pensar nisso. Por quê? Porque temos grandes supermercados nas cidades que não nos deixam ver, não nos deixam ter essa relação direta. Então aqui de novo, gente, olha a importância das relações diretas, do se conhecer e dessa troca, né, da percepção dessa troca que está sendo feita, para que a gente possa estar mais consciente a cada dia de como cuidar, valorizar uns aos outros, né, porque a gente depende disso. Eu vou até voltar um pouquinho no capítulo, porque tinha mais um comentário aqui, né, que eu gostaria de trazer. Isso é algo pessoal meu, não está no texto, pelo menos não ainda, que é essa questão empresarial, né? Ele fala, para se conseguir continuar a dar emprego, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Aqui eu gostaria de perguntar para a gente o que cabe dentro dessa criatividade empresarial. Uma das coisas que respeitaria e valorizaria o ser humano é a gente, por exemplo, parar de valorizar uma certa função mais do que a outra, né? A gente está num sistema, num mundo que valoriza mais o empreendedor do que o empregado, né? A gente diz assim, mas o empreendedor que dá início, ele que move, ele que leva para frente, ele que motiva, ele que investe, né? Então ele precisa ser colocado num outro lugar. Mas vamos se perguntar, qual empreendedor ia chegar em qual lugar se não tivéssemos a força de trabalho, né, das pessoas que estão ali realizando as tarefas do dia a dia, para que aquela máquina continue funcionando, dando frutos, dando resultados. Nenhum empreendedor, ninguém empreende sozinho, né? Então isso é uma criação nossa, do sistema capitalista no qual a gente vive. Se a gente for olhar realmente para o valor das coisas, a gente vai perceber que ambas as posições são essenciais. Sem essas duas qualidades, nada existiria, nada iria para frente. Mas elas são igualmente importantes, né? Então, ser criativo é, por exemplo, buscar novas formas de valorização dentro dos ambientes empresariais. E talvez a gente possa até pensar nas possibilidades. Precisa-se ter um chefe? Talvez ainda se precise ter um chefe, ter um guia, ter uma liderança, mas com qual papel? Talvez não o de mandar, de ordenar, mas o de organizar, de abrir as portas, de facilitar, de encorajar, de agregar as ideias, né, múltiplas daquele grupo, ou de ordenar, mas considerando as capacidades, as vontades e as qualidades de cada um, né? Então um olhar assim muito menos egóico dessa posição do líder, mas sim muito mais humilde e que, de novo, né, exercita essa visão de que todos, de que tudo tem um valor a agregar, né? Cada um traz uma inteligência que os outros não têm e que pode ser utilizada, né? E todas devem ser valorizadas da mesma maneira. Muito bem, gente. Tô falando a beça, né? Quero o comentário de vocês.
Vamos continuar aqui esse trechinho ainda. Onde que eu estava? Que eu mexi o parágrafo aqui. As economias de larga escala, especialmente no setor agrícola, acabam por forçar os pequenos agricultores a vender as suas terras ou abandonar as suas culturas tradicionais. E aí a gente já pode ter noção das perdas sociais também que isso causa, né? As tentativas feitas por alguns deles, no sentido de desenvolverem outras formas de produção mais diversificadas, resultam inúteis por causa da dificuldade de ter acesso aos mercados regionais e globais, ou porque a infraestrutura de venda e transporte está ao serviço das grandes empresas. Então, de novo, né, por que não poderíamos ter uma logística que serve a todos igualmente, que é desacoplada de interesses únicos? Isso só vai ser possível, gente, quando vivermos em um sistema que não é baseado na competição, mas que é baseado em gerar bem-estar social para a gente, né? E isso não está dentro do capitalismo, né? Eu repito que isso não está dentro do capitalismo. Se você acredita nesses conceitos, dá uma olhadinha lá em Marx, no que é o socialismo, por exemplo, para reajustar a sua educação política, tá? Aqui eu estou falando, é um pouco provocativo, mas é para levar cada um a realmente procurar se informar do que é o que, né? E aí tomar as suas próprias conclusões. Mas o que a gente não pode é viver na ilusão e acreditando em coisas que não são verdadeiras, né? Basta olhar o mundo, observar o mundo para a gente perceber também. Mas vamos lá, continuando. As autoridades têm o direito e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro e firme aos pequenos produtores e a diversificação da produção, para não cairmos em monopólios, né? Às vezes, para que haja uma liberdade econômica da qual todos realmente beneficiem, pode ser necessário pôr limites àqueles que detêm maiores recursos e poder financeiro, porque senão a liberdade está onde, né? Os liberalistas, neoliberalistas falam muito disso, né? Da autonomia do mercado, mas quando se tem grandes empresas, monopólios controlando o mercado, na verdade a liberdade de mercado não é liberdade nenhuma, né? A gente querendo se enganar de que a gente tem poder de escolha, enquanto a gente na verdade não tem, né? Porque as regras são ditadas literalmente por esses grandes monopólios. Então a liberdade aqui sim consistiria em impor limites para que esses monopólios não sejam criados, né? Para que uma instância não tenha mais poder do que a outra, né? Para que estejamos realmente num patamar de igualdade real. A simples proclamação da liberdade econômica, enquanto as condições reais impedem que muitos possam efetivamente ter acesso a ela e ao mesmo tempo se reduz o acesso ao trabalho, torna-se um discurso contraditório que desonra a política, né? Então aqui olha que ponto importantíssimo para a gente começar a entender também como a economia acaba transformando aquilo que a gente considera, aquilo que a gente chama como política, né? Porque está tudo interlaçado, está tudo interconectado. A atividade empresarial, que é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, vamos riscar essa frase, né? Sublinhar ela, colocar em negrito, pode ser uma maneira muito fecunda de promover a região onde instala os seus empreendimentos. Sobretudo, se pensa que a criação de postos de trabalho é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum. Então, assim, gente, outro pensamento legal para qualquer pessoa, não só para empresas, né? Quando eu chego num lugar, eu vou usar coisas daquele lugar, porque eu preciso usar coisas para viver, estamos aqui na matéria, né?
Então, seja uma empresa ou sejamos nós como seres humanos, como indivíduos, estar se perguntando se eu estou usando, se eu estou usufruindo do que essa região, do que esse lugar me proporciona, do que ele me dá, o que eu estou dando em troca, o que eu estou proporcionando para esse lugar onde eu estou, onde eu me encontro. Né? Porque senão a gente cai no ego, a gente cai no egoísmo, a gente cai num lugar de apenas olhar para si. Mas é importante, de novo, a troca, o olho no olho, o presente, o presencial, para que a gente veja o valor disso, para que não seja abstrato, né? Como a questão lá do produtor rural, do meu alimento e do supermercado que vem no meio a atrapalhar a coisa toda, né? A relação toda. Então a gente precisa sentir. E para sentir, para valorizar, a gente precisa saber qual é a nossa parte dentro dessa corrente de trabalho. Porque se você, né, se a gente, né, vou me incluir aqui, né, sempre, se a gente não percebe, se a gente não identifica qual é o nosso lugar de contribuição nessa roda, nessa rede de trabalho, a gente pode ou provavelmente está se colocando fora dela. E se colocar fora dela é se colocar num lugar acima, à parte, fora dessa relação de troca com os outros. Né? E aí a gente pode se perguntar, será que fazendo isso, eu estou exercitando a minha humildade? Vamos deixar a pergunta em aberto, né? E agora a gente vai para a nossa meditação da aula de hoje. Semana que vem a gente continua ainda no capítulo 3. Então, eu vou convidar todo mundo a tomar uma posição meditativa. Ela pode ser sentada, pode ser deitada, como eu sempre digo, mantendo a coluna ereta. Os braços podem ficar ao longo do corpo, relaxados, as mãos voltadas para cima ou para baixo, apoiadas nas coxas, nas pernas, ou também apoiadas no colo, o que for mais confortável para vocês. Convido a todos para fecharem os olhos. Eu vou estar aqui parcialmente de olhos abertos, parcialmente de olhos fechados, nessa guiança da meditação para vocês. Então, para quem já fechou os olhos, respirem profundamente, enchendo o peito, soltando o ar pela boca, 2 ou 3 vezes, levando a atenção lá para dentro de vocês, percebendo o espaço interno de vocês, da consciência de vocês. Começando lá pela consciência corporal, respirando profundamente e prestando atenção no seu corpo. Prestando atenção em como está o seu corpo. Está no estado de bem-estar, de estresse, de alívio, de tensão. Inspire, expire e vá percebendo como está seu corpo, sem julgar, apenas a observar. O não julgamento é muito importante na meditação e na vida, porque é quando assumimos e aceitamos onde estamos e como estamos
que podemos melhor trabalhar. Inspire, expire. Tomando ciência também das suas emoções, dos seus sentimentos. Naquilo que te rodeia, no campo emocional, neste momento, neste dia. Tome consciência de como você está emocionalmente por um instante. Inspirando, expirando e sentindo não o relaxamento que está na superfície, mas sim as emoções que estão dentro de você, que vivem atualmente com você. Inspire, expire e comece a prestar atenção também nos seus pensamentos, no seu campo mental, sentindo se ele está positivado ou negativado. Se existem muitas reclamações ou se existem muitos regozijos. Observe o que é, sem julgar. Lentamente, você começa a sua respiração cíclica, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, e você continua no seu próprio ritmo, essa respiração em 3, 3, 3 e 3, da forma mais suave possível. Continue a respiração cíclica no seu tempo, no seu ritmo.
Continue respirando em 3, 3, 3 e 3. A cada ciclo, se conectando mais e mais com o seu eu e tomando percepção do seu lugar na vida hoje. A cada ciclo de respiração, você traz a sua consciência para o lugar da vida no qual você está hoje, pensando no seu papel perante o todo, pensando na sua contribuição perante o todo, visualizando qual é o seu trabalho perante o todo e para si próprio, para si própria. Continue respirando em 3, 3, 3 e 3. Sentindo e tomando consciência do seu lugar no mundo, no seu lugar de contribuição no mundo. Continue respirando ciclicamente em 3, 3, 3 e 3. Procurando agora sentir. Sinta com o seu coração como é estar neste lugar. Como é ter, fazer a sua contribuição para o mundo e para si próprio, para si própria. Continue respirando ciclicamente em 3, 3, 3 e 3, sentindo o que o seu trabalho te traz, como ele te alimenta e o que ele traz, o que ele contribui na roda do todo. Sinta. Sinta através do seu coração qual é o seu lugar hoje na roda do mundo, na roda do seu microcosmos. E continue respirando ciclicamente
em 3, 3, 3 e 3. Lembre aqui de exercitar o não julgar, pois mesmo se não houver contribuição ou troca aparente, às vezes, talvez, essa pode ser a sua contribuição. É o seu coração que sentirá se ela é ou não é, se tem um motivo, uma mais-valia para você e para o todo, ou se não tem. Lentamente, vá terminando o último ciclo de respiração. Então, retornando à sua respiração normal, inspirando e expirando. E se perguntando internamente como o trabalho poderia ser melhor para você. Como trabalhar poderia fazer mais sentido para você. O que está faltando no seu trabalhar. O que o seu trabalhar atual desenvolve em você. Quais qualidades humanas, espirituais, ele desenvolve em você. Inspire, expire. E se pergunte: como posso melhorar o meu servir?
o meu lugar de troca, o meu lugar de doação, o meu lugar de contribuição para o meu entorno, frente a tudo e a todos que tanto me dão, para que eu tenha a vida que tenho. Como posso, honestamente e humildemente, retornar algo tão valioso, tão bom, quanto tudo aquilo que eu recebo? E como eu posso fazer isso com todo o meu coração, de todo o meu coração? Inspire, expire, retornando à minha voz, sentindo o seu corpo, a sua presença no aqui e agora, mantendo os olhos fechados, se mantendo ainda conectado, conectada com o propósito da meditação, para que essas reflexões possam ser levadas, trazidas ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, aquilo que a gente vive e materializa todos os dias. Ainda de olhos fechados, traga as mãos juntas ao peito, para finalizarmos os estudos de hoje com mais uma oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos portas da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Assim o é. Podem abrir os olhos.
Eu desejo a todos, a todas, a todes uma linda noite, uma ótima semana, feliz Páscoa e até domingo que vem, às 20 horas, para os estudos aqui no canal. Tchau, tchau.